Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Prezado irmão e irmã, bom dia, que bom estarmos juntos mais uma vez com o nosso momento Cristo no Lar. E a gente, é claro, além da importância do Evangelho de cada dia, que a gente medita um pouco, que a gente faz a reflexão, e a gente está conversando também sobre o mês de agosto, que é o mês vocacional, e a gente está conversando um pouco sobre a questão de criar quando cria a cultura, como nós sabemos, somos nós que criamos, e falando de modo específico, e criando cultura vocacional, ou manter cultura vocacional. Então vamos iniciar o nosso momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, falando sobre a questão de criar cultura vocacional, ontem até nós falamos um pouco sobre, apontamos a verdade, que são 3 componentes dentro da questão de criar cultura vocacional. Nós falamos sobre a mentalidade e hoje nós vamos falar sobre a sensibilidade e a praxis, porque são 3 componentes, eles estão conectados, estão juntos, porque um vai dependendo do outro. Então, olhando agora para a questão do componente chamado sensibilidade. Bem, então cultura ainda é passagem no indivíduo do valor objetivo para o valor subjetivo e, portanto, passagem também à convicção pessoal da bondade da coisa em questão, não apenas em geral, mas também para a própria pessoa e para a sua realização, liberdade e felicidade, porque já foi... Quando a gente fala realmente em cultura vocacional, houve esse tempo que, mesmo no nosso seminário, aí sempre falava assim, não, o formando, o vocacionado tem que abrir mão de todos os seus desejos, seus gostos, para só fazer aquilo que Deus quer, Jesus quer. É verdade, porque o mais importante é o querer de Deus, não é o nosso querer. Como Jesus não fez a vontade dele primeiramente. Ele fez a vontade de Deus. Jesus veio ao mundo para cumprir uma missão, e quando ele entrega a sua vida, ele entregou, foi por causa cumprir a vontade de Deus. Mas a gente sabe também que o vocacionado ou a vocacionada, a vida vocacional tem que levar também a nossa vida em uma realização. A gente tem que também se encontrar naquilo que a gente faz. Se a gente não se encontra, não se realiza, então não vai ser uma pessoa amável, não vai ser uma pessoa agradável, acaba sendo uma pessoa amarga, no nosso linguajar meio popular, acaba sendo uma pessoa meio azeda. Isso não combina realmente com a vida cristã, porque Jesus, o Evangelho, lembrando o Papa Francisco, quando escreveu a Evangelho Gáudio, ele falou, olha, o cristão, a cristã, eles têm que ser felizes. A nossa vida dentro da igreja tem que ser também uma vida de realização. É claro que a gente está aqui para fazer a vontade de Jesus, não é a nossa vontade, mas a gente também tem que se encontrar dentro desse trabalho. Senão a vida da gente, a gente acaba só fazendo coisas, mas não há uma realização na nossa vida. Então nessa fase chamada sensibilidade, a abordagem seria preponderantemente de tipo existencial global. Embora a gente sabe que a vocação não é para a gente, primeiramente não, é para Deus, é para um sentido mais amplo, mas também tem que envolver a totalidade do indivíduo, a totalidade do nosso ser, como passagem do conhecimento teórico para a experiência prática e personalizada. Então, nesse caso, a cultura cria sensibilidade correspondente no indivíduo. E isso depois vai formando o quê? Isso depois, se for indivíduo e grupo,
depois vai formando uma tradição. Então, a tradição não é apenas um dado a ser transmitido e recopiado sempre da mesma maneira, mas é algo a ser continuamente remotivado. Se não há a questão da nossa vida, se ela fica só no marasmo, na mesmice, então não vai haver uma renovação em nossa vida, não vai haver uma renovação em nossa igreja, e que se vai e se enriquece da criatividade dos indivíduos. Então nós, seres humanos, a graça do ser humano, talvez a graça maior é essa, né? É a graça da sensibilidade, a graça da criatividade. Se a coisa vai ficando meio parada, meio no marasmo, o ser humano tem que se reinventar. Agora, claro que quando fala se reinventar, não é a partir dos nossos conceitos, mas é a partir daquilo que Deus espera da nossa vida, da nossa caminhada. Então isso é mais no campo da sensibilidade. Agora, tendo vivenciado a mentalidade e a sensibilidade, aí depois vem mais para o concreto. Aí depois vem para a praxis, a prática da nossa vida em comunhão, a vida vocacional. Então, neste nível da praxis, a abordagem é do tipo existencial metodológico e visa fazer com que mentalidade e sensibilidade se traduzam em gestos correspondentes e em vida vivida. Ou seja, não é uma vida teórica, mas é uma vida na prática. É a nossa vivência, a vivência, sobretudo, a partir do amor de Jesus. Então aqui a cultura significa o quê? Praxis, ou estilo de vida habitual. A nossa vida enquanto vida cristã, ela vai se tornando um estilo de vida. Quando a gente olha para uma pessoa, por exemplo, que ela realmente é fiel a Deus, é fiel a Jesus, é fiel à sua igreja, a gente olhando para ela, a gente vai percebendo, pelo jeito dela se vestir, o jeito dela se portar, a gente vai dando as características. Olha, eu acho que você é daquele grupo tal, você é da igreja tal. Então a gente vai fazendo ali as leituras e vai compreendendo, porque a vida da pessoa, a vocação dela vai se transformando em vivência. Então o grupo e o indivíduo, a instituição e o senso de responsabilidade individual concorre para tornar precisa essa definição chamada a vida vivida. Aí pode até ser uma questão redundante, porque a vida viver, muita gente vive, mas às vezes não é uma vida realmente vivida, não é ali uma vida em comunhão com Deus, uma vida de alma, uma vida espiritual. Então, olhando nessa questão, falando da vida nossa com Deus, da nossa vida vocacional, então isso vai se tornando um valor social, um valor comunitário, um valor eclesial e, claro, também um valor individual. Então, a tradição também, nesse caso, ela vai se renovando e, de fato, a tradição tem que se renovar. Então, o objetivo, no caso nosso falando esses dias, o objetivo, então, é criar cultura vocacional. Será indispensável individuar encaminhamentos pastorais que traduzam a teoria da vocação em pastoral concreta e trocada, sem trocar em miúdos, em pedagogia fiel que chegue até a opção vocacional, em caminhos praticáveis por todos no acompanhamento pessoal, como nas colônias mesmo, se a gente falar colônias de férias. Mas o fato é que a nossa vida vocacional, se a gente quer criar cultura, se a gente quer criar esses valores, olha, é por isso que é de suma importância, dentro da nossa igreja, a nossa vivência litúrgica, a gente falar sobre vida vocacional, não só falar, como rezar por elas, pedir por elas, orar por elas, porque a vocação vem de Deus e a gente, se quiser realmente viver
essa vida integrada, então é cumprir com o desejo de Deus. Agora, seja em qual dimensão for da vida vocacional, as vocações são várias, toda vocação, ela, para trazer uma realização à pessoa, então, a pessoa tem que se sentir bem naquilo que ela faz. Muito bem, então, na próxima oportunidade, a gente vai falar sobre cultura vocacional, mas só que aí a gente vai falar mais, sim, de uma vivência mesmo cristã, porque o nosso modelo de vida vocacional é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos agora ao nosso santo evangelho do dia. Então, o evangelho de hoje, evangelho desta quinta-feira, está em João, capítulo 1, versículo 45 até o versículo 51. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: Vem ver. Jesus viu Natanael, que vinha para ele, e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então hoje, como nós sabemos, hoje a igreja celebra São Bartolomeu. São Bartolomeu apóstolo, aí no Evangelho aparece como Natanael. Então hoje celebramos essa festa, a festa do apóstolo São Bartolomeu. O evangelista São João relata seu primeiro encontro com o Senhor Jesus com tanta veracidade que até nos encanta. São diálogos de corações jovens, diretos, francos, também divinos. Então Jesus encontra a Filipe casualmente e lhe diz: segue-me, como está lá em João, capítulo 1, versículo 43. Pouco depois, Filipe, entusiasmado pelo encontro com Jesus Cristo, procura o seu amigo Natanael para comunicar-lhe que, finalmente, encontrou a quem Moisés e os profetas esperavam, Jesus, o filho de José, de Nazaré, como está em João, capítulo 1, versículo 45. Então, a resposta que recebe, a resposta que Filipe recebe não é entusiasta, senão até séptica, que veio de Natanael. De Nazaré pode sair algo de bom? Então, aqui em João, capítulo 1, versículo 46. Mas Filipe, mesmo diante dessa resposta, sem muita, na dúvida, até mesmo duvidando se de Nazaré poderia sair algo bom, mas Filipe, ele não desanima. Filipe continua provocando Natanael, continua provocando para que ele possa fazer também a sua experiência de fé. E como são amigos, não dá mais explicações. Então Filipe prefere agora, olha, tudo bem, já que você está duvidando, então vem e vê, como está aqui no capítulo 1, versículo 46. E o Natanael foi, conferiu, viu. E o seu primeiro encontro com Jesus é o momento da sua vocação. Nasce aqui, então, no coração de Natanael, São Bartolomeu, o desejo ardente de seguir Jesus.
O que aparentemente é uma casualidade, nos planos de Deus, já fazia tempo que estava preparado, porque o chamado, lembrando, o chamado não parte de nós, primeiramente não, o chamado parte de Deus. Então o chamado de Natanael já estava no coração de Deus, Deus já sabia, já queria chamar Natanael. Então, para Jesus, Natanael não é um homem desconhecido, de forma alguma. Antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi. Está aqui em João, capítulo 1, versículo 48. De qual figueira será? Talvez tenha sido um lugar preferido de Natanael, onde acostumava a se dirigir quando queria descansar, quando queria pensar, queria estar sozinho. Foi um lugar que Jesus encontrou, um lugar onde certamente Natanael gostava de estar ali. Então, embora muito embaixo, a olhada amorosa de Deus, ali debaixo da figueira, mas houve ali a olhada amorosa de Deus, o carinho de Deus para com a figura do Natanael. Então, como todos os seres humanos, em todo momento, assim também acontece com a nossa vida. Qual é a nossa figueira? Aonde a gente para relaxar um pouco ou para refletir, pensar sobre a vida? Talvez a nossa maior figueira é dentro da nossa comunidade de vida, a nossa igreja, onde a gente vai, participa, vivencia os valores do reino. Mas para perceber este amor infinito de Deus para cada uma, para estar consciente de que está na minha porta, Deus está na minha porta me chamando, me batendo a porta, me provocando, então é preciso também, às vezes, essa voz externa, né? Deus chama diretamente, pode chamar, mas Deus também vai nos chamando por meio de outras pessoas. No caso, Natanael, ele foi apresentado a Jesus aqui por Filipe. Na nossa vida também de comunidade, a vida ministerial, a vida pastoral, acontece muito assim. É uma pessoa, às vezes, em nome de Jesus, nos convida. Fulano, você quer ser catequista? Fulano, você quer ser ministro da Eucaristia? Você quer trabalhar na equipe litúrgica? Enfim, em várias pastorais e movimentos ou ministérios. Então, às vezes, Deus usa de certas situações, de certas pessoas, para também nos chamar. E a gente vai respondendo ou não. Depende da nossa vontade de seguir a Deus. Muito bem, então vamos agora, só lembrando, hoje nesta quinta-feira, dia 24, 19 horas missa no Limoeiro e 19 horas missa na Pedra Menina. Então as missas de hoje. Amanhã, dia 25, 19 horas missa na comunidade Nossa Senhora de Fátima, 19 horas Monte Verde. As missas de amanhã. E lembrando também que no sábado próximo, dia 26, haverá então o estudo bíblico. Estudo bíblico das 8 às 17 horas no seminário. E este ano, a proposta para que a gente possa aprofundar um pouco mais é a carta aos Efésios. Então aí venha quem já foi convocado, quem já foi convidado, venha participar desse momento, porque é muito importante para a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada de igreja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, meu amado irmão e irmã, que o Senhor Deus continue abençoando o dia, o trabalho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Rádio Café FM apresentou programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz.